Estamos de volta. Eu sou o Renan Barabanov e voltamos com Gestão em Jogo. Eu sou Eduardo Carlassari e a gente segue com o nosso convidado de hoje, Carlos Aragaki. E, Carlos, no último bloco, a gente falou sobre o processo de auditoria e da importância da contabilidade para os clubes de futebol brasileiros. Agora, a gente não tem como deixar de falar dos impactos sofridos, claro, por conta do Covid, os impactos financeiros, principalmente nos clubes de futebol. Com base na sua experiência, na sua atuação profissional, já dá para dizer que a gente tem clubes que vão sentir mais? E se sim, por quê? Como eu falei na primeira parte, são mais de 700 clubes profissionais no Brasil, sendo que grande parte desses clubes, de novo, estão fora do eixo das séries A, B, C e D do brasileiro. São aqueles clubes ditos regionais, que disputam em cada estado os seus regionais. Então, vamos pegar São Paulo como um exemplo bom para mostrar um pouco do impacto disso. Hoje, o líder por pontos do Campeonato Paulista é a equipe do Santo André. Com o campeonato parado e sem a perspectiva de retorno no curto prazo, significa dizer o seguinte: os contratos de trabalho dos jogadores do Santo André, eles vencem todos no final de abril. Ou seja, se o campeonato retorna em maio, o time não tem jogadores para jogar o campeonato paulista. Isso se o paulista retornar. Por conta disso, ele teria que usar um time de base. Então, isso é um pouco do reflexo do que já está ocorrendo. E não é só o Santo André é um modelo, mas, em linhas gerais, os times regionais pequenos, todos fazem contratos de tiro curto, é só para o campeonato regional. Por quê? Os jogadores saem e começam a procurar clubes para jogar na Série A, B, C, D do brasileiro. Adiciona-se a isso que a última parcela de transmissão não foi paga na maioria dos estados. Então, se o regional não volta, esses clubes ficam sem receita, o que torna mais grave a situação deles. É verdade. Cara, você falou aí da questão contratual dos jogadores, né? Falou da questão das receitas, né, de alguns clubes. A gente deve ter uma infinidade de áreas, né? A questão da arrecadação de direitos de transmissão também. Fora isso, relacionada à parte assim, com o torcedor, essa proximidade com o torcedor, consumo de produtos, os custos que continuam, quais áreas dos clubes, além dessas, vão sofrer ainda mais? Você acredita que vão penar e principalmente penar para se recuperar? Bom, uma área que estava em alavancagem e começa a cair é o sócio-torcedor. Porque o cara fica sócio-torcedor para ajudar o clube, mas também muito mais porque ele quer ter o ingresso dele com comunidade, ingresso para grandes jogos, e aí ele paga a anuidade do programa de sócio-torcedor. Sem jogos, e com esta crise, muita gente começa a pensar no bolso. Será que eu devo manter meu programa de sócio-torcedor? Ou segurar? Então, tem muitos que estão dando... A cada dia, os clubes estão verificando, recentemente, baixas dos programas. Ou seja, gente saindo literalmente. E por aí vai, em toda a cadeia. Por exemplo, uma outra fonte de receita, ainda ligada à televisão, à transmissão, é o pay-per-view. Então, de novo, é um outro gasto no bolso do brasileiro que está em casa. Claro, os que têm uma necessidade maior de sobrevivência, vai tornar supérfluo. Para que eu vou pagar o pay-per-view? Suspende o pacote de pay-per-view. Então, você vai afetando o clube de várias formas. Televisão, patrocínios, até um susto, né? Porque quando a Adidas, que é um gigante do patrocínio, olha para o Flamengo e diz, olha, vamos reduzir o pagamento do patrocínio do Flamengo e dos demais que são patrocinados pela Adidas, como deve acontecer com São Paulo e Cruzeiro, que dirá os pequenos patrocinadores. E na verdade que hoje os clubes têm um conjunto de pequenos patrocinadores nas suas camisas, né? Então, assim, está sendo afetado de todas as formas. Do ponto de vista interno, para aqueles que têm clube social, é a mesma coisa. O sócio é capaz de pagar manutenção, não está podendo ir no clube. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia que vai afetando várias áreas. E aí, qual que é o lado crucial disso? Você tem uma folha de pagamento que o atleta está lá. O contrato de 1 ano, não dá para você mandar embora, como numa empresa que você faz um contrato CLT e demite. Não, você assinou o contrato. E, cara, você tem multas contratuais.
Então, ou seja, você não tem receita nenhuma neste momento e tem que honrar a folha de pagamento. Como fazer? Agora, Carlos, a gente nota, principalmente nos clubes da Europa, algumas ações, alguns esforços para tentar minimizar um pouco os impactos desses efeitos, né? Esses efeitos, problema de pagamento de salário, principalmente queda de arrecadação de sócio-torcedor. Mas aqui no Brasil, na sua opinião, tem alguma coisa que pode ser feito para tentar amenizar esses efeitos? Quer dizer, os clubes estão fazendo muito pouco aqui. Existiria, na sua opinião, alguma coisa que eles poderiam estar fazendo para tentar minimizar os efeitos? Quer dizer, como eles podem se proteger ou diminuir esses efeitos, na sua opinião? Porque acho que muito pouco Assim, está sendo feito, né? olha, eu particularmente, eu não afirmaria que muito pouco está sendo feito. Porque, por exemplo, algo que já foi feito imediato é a decisão de dar férias aos jogadores até o dia 20, a partir desse 1º de abril. Com essas férias até o dia 20, qual que é a vantagem disso? De repente, você pode estender o brasileiro até janeiro. Com isso, se o pico do Covid-19 cai, que era o nosso sonho de todos, né, ele começasse a cair no final de abril, início de maio, talvez eu poderia colocar os jogadores para treinar na segunda quinzena de maio e iniciar o regional ainda em junho com o portão fechado. Com isso, as receitas de televisão não seriam perdidas. Então, ou seja, foi uma ação importante. Outras que podem e estão sendo feitas, negociação de redução salarial. Já que eu não posso cortar, eu tento reduzir. Ou via sindicato, ou via indireto com o próprio clube. A FIFA recomendou que as negociações sejam via sindicato. Mas há clubes que já negociaram redução direto. O São Paulo já reduziu o salário, o Fortaleza e Ceará estão negociando redução de salário e por aí vai. Há clubes que não fizeram nada, que ainda tem o caixa. É o salário, estou falando do salário de março, que foi pago agora em abril, e agora vem o desafio. O salário de abril vai ser pago em maio. Esses 2 meses ainda dá para ter o jogo. Agora, se o futebol não volta, a coisa é muito mais crítica. Outro ponto que pode ser utilizado é o pagamento do direito de imagem. Uma vez que não há campeonato, não há como explorar a imagem. Então, os clubes devem negociar com os atletas a redução da imagem por falta de exploração. E aí, televisão em conjunto, todos os clubes, junto com a CBF, negociando com o principal player da televisão. Patrocínios aí são individuais, tem que negociar com cada patrocinador, dizendo que, olha, uma maneira que é a seguinte, cara, se você ficar fiel comigo e honrar a parcela de patrocínio, imagine só o impacto disso na torcida depois, que você ajudou a bancar, pode ser muito positivo. E outro que os clubes já fizeram aqui no Brasil, por meio da ABEF, que é a Associação de Executivos Financeiros dos Clubes, eles já encaminharam uma carta ao governo pedindo que postergue o pagamento do Profut, que é o parcelamento das dívidas. Então, assim, são várias ações que podem ser feitas e que há outras que estão efetivamente sendo feitas aqui no Brasil também. Você citou uma coisa importante, cara, na verdade, só para dar um exemplo dentro dessa, de um clube que tomou uma ação que até bem interessante, né? Foi ontem publicada a primeira, a segunda. Você citou clubes sociais, o custo com o clube social, né? A inadimplência dos clubes sociais, quase todos fechados para a utilização dos sócios, né? E os clubes brasileiros, em sua maioria, são clubes sociais. E o programa de sócio-torcedor. O Palmeiras divulgou ontem, né? Que todos os valores dos meses das mensalidades, tanto do programa de sócio-torcedor, serão revertidos para a compra de ingressos ou para quem já tem o ingresso incluso no preço, para poder levar acompanhante até o final de 2021, das próximas 2 ou 3 mensalidades, enquanto não houver jogos. E no caso do clube social, do Palmeiras como clube social, a mesma coisa, o clube está fechado, então durante o tempo que estiver fechado, esse valor da mensalidade será revertido para o associado do clube social, né? Poder utilizar, seja na lanchonete, qualquer outra forma, né? Para pagar os próximos, ele vai ter como se fosse um crédito. E isso denotou assim, para o mercado, até eu vi alguns jornalistas escrevendo sobre o tema e falando, olha, o clube está se aproximando do torcedor, do seu torcedor e do seu associado num momento
de necessidade, né? Então, é até uma ação relacionada a isso que você está falando. Exatamente. São essas ações que elas estão ocorrendo. De uma maneira ou de outra, os clubes vão tentando se cativar para segurar, né? O sócio torcedor, por exemplo, ou o associado do clube social. São esses os caminhos que eu vejo nesse momento. E aí, Carlos, só uma dúvida. Por exemplo, você comentou que talvez o campeonato pudesse se estender até para o próximo ano, né? E aí, na nossa primeira conversa, você comentou que todos os clubes têm que liberar balanço até abril. Existe algum impacto, caso o campeonato se estenda contabilmente, até para o pessoal que é leigo, inclusive eu, existe algum impacto ou haveria necessidade de algum ajuste nessa data limite para prestação de contas de balanço? Contabilmente, as coisas seguiriam como sempre seguem? Existe alguma coisa sendo conversada ou algum impacto sobre isso? Olha, os próprios clubes também endereçaram ao governo um pedido para postergar o prazo de publicação de balanço. Lembrando o seguinte, o prazo de 30 de abril de 2020 são para os balanços de dezembro de 2019. O que vai acontecer na prática é que, independente de como a regra do jogo se dê e como é que vai se desenrolar a crise, é previsto que no balanço de 31 de dezembro de 20, que vai ser publicado até o dia 30 de abril de 2021, naquele balanço do ano que vem, nós vamos enxergar o tamanho das perdas. Porque é provável que as receitas cairão. Um clube, por exemplo, uma empresa de azeites, ela saiu dos 4 do Rio e do Maracanã. Ela deixou o patrocínio. Então, essa receita foi perdida. Eles vão ter que buscar de novo um novo contrato, então isso vai impactar nos números. A receita vai cair. O Renan deu o exemplo aí do Palmeiras com o sócio-torcedor e no clube social. Mas mesmo com essas benesses que estão sendo feitas pelos clubes, olha, você vai poder levar uma acompanhante até o final, vai utilizar a parcela que você não paga de manutenção do clube para poder assistir jogos, ainda assim é sabido que há gente que já saiu do programa e que vai demorar um pouco para retornar no programa de novo. Então, ou seja, a contabilidade, o que ela vai fazer no balanço de 30 de dezembro de 2020, ela vai mostrar o tamanho que foi o rombo. Não dá para se prever agora, porque a gente não sabe quando que o futebol volta. Pode voltar em 2 meses, pode voltar daqui a 3 ou 4. Um outro cenário grave que faltou a gente comentar, por exemplo, campeonato regional. Muitos clubes pediram antecipação já do regional, porque não tinha caixa para pagar o salário. E aí, esse clube não tem receita, então ele não vai pagar a federação. E a federação que pegou o dinheiro, como é que ela vai pagar o banco? Enfim, é uma cadeia que, eu diria, de alguma forma, todos perderão. E o balanço próximo de 2020 vai ser um balanço excepcional, porque vai refletir essas perdas, certamente. E na verdade, todos perderão e alguns não sobreviverão, né, Carlos? A questão é até um pouco mais profunda. Carlos, assim, a gente está falando dos impactos do coronavírus, eu acho que os impactos talvez seja uma questão bem niveladora da pandemia, é que todo mundo vai sofrer em maior ou menor grau, né? Até quem vai tirar alguma vantagem, por exemplo, sistemas de transmissão online, todo mundo vai ser impactado, porque é uma pandemia, né, algo global. Agora, se a gente parar para analisar, pensar um pouquinho, fazer um pouco utilizando a sua experiência, o seu conhecimento, tempo de atuação na área, né, o que você já viu, o que você já trabalhou em cima disso, o que você já pensa sobre isso, e o momento que a gente vive, o que pode ser feito neste momento em relação ao futuro? Como que os clubes, de uma certa forma, como eles podem aprender, utilizar essa situação como uma lição, para que nas próximas situações, não digo que nós teremos uma próxima pandemia, mas situações de crise, eles tenham ferramentas para lidar melhor do que eles estão ou vão lidar com o caso do coronavírus. Quais lições o mundo do futebol pode tirar dessa pandemia?
E aí, deixa eu só complementar antes de você responder, Carlos, desculpa, mas, por exemplo, a gente viu que o Wimbledon tinha um seguro contra pandemias e vai receber uma baita bolada pelo cancelamento do campeonato esse ano. Quer dizer, algumas ações ou alguns cuidados que teoricamente são pequenos podem garantir o futuro ou a estabilidade em casos como esse, né? Então, só para complementar isso, existe alguma coisa que dá para ser pensada no futuro? E eu vou complementar com mais uma. Na sua opinião, claro que tudo é muito incerto, quanto tempo vai demorar para a gente voltar a um cenário de estabilidade? Pensando nos clubes de futebol, claro. É, é um exercício difícil de previsão, porque nós temos que colocar o seguinte ponto. Muito depende do pico do Covid-19 aqui no Brasil e da sua queda. Se isso ocorre em 2 meses, talvez os impactos não sejam tão grandes, porque os campeonatos ocorrerão, é uma questão de ajustar a agenda. Alguns sofrerão, porque, por exemplo, se tiver que ajustar a agenda, a gente sabe quando tem jogo do campeonato internacional, como Libertadores de América, no meio de semana, não tem jogo do brasileiro. Só que agora não, né? Olha o que nós temos pela frente. Copa do Brasil, o regional que não acabou, o brasileiro, Libertadores de América, Sul-Americana e eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo no segundo semestre. Então, corre o risco de você voltar a jogar quarta-feira pela Libertadores, na sexta-feira pelo brasileiro, domingo pelo brasileiro. Seria a saída para você manter todo o cronograma. Mantendo o cronograma de todos os jogos, recebe-se a receita de 100% da transmissão e do pay-per-view. Então, assim, é um cenário para 2 meses. Se isso aumenta, aí é mais drástico, porque literalmente a televisão vai reduzir o pagamento, o patrocínio cai, enfim, tudo começa a cair. Agora, há uma esperança que eu vejo, que me parece que a China já pensa em retomar o campeonato em breve. O que demonstra que eles têm lá esse estudo de picos da doença e queda, é um fator positivo e até assim, otimista, né? Não só para o futebol, mas eu acredito que para o geral. Então, pode falar. Só para pegar o raciocínio de receita. Por onde vem clube de futebol, eu acho que há que se organizar um pouco mais. Porque, por exemplo, Flamengo, Santos e o Bahia já fecharam o seu balanço financeiro e já divulgaram. São 3 clubes de 20. Então, eu acho que é a hora de se organizar melhor. Porque o Covid que pôs essa pequena pausa, porque os clubes estão fechados, eu não consigo finalizar, eu não consigo terminar a auditoria porque não tem ninguém para separar os documentos do clube, porque os documentos são manuais e muitos clubes não estão no sistema, o cara não tem um sistema, um RP que tem... se eu tivesse um RP bom, a auditoria poderia ser feita toda por home office. Outra, eu posso melhorar a questão de estatuto, cara. Por quê? Porque a assembleia está parada. Você pode tem clubes que têm balanço fechado e não tem como fazer assembleia. Grande parte dos sócios dos clubes tem uma idade avançada, acima de 60, são um grupo de risco. Como é que você faz uma assembleia nesse cenário? Não dá. Então, eu vou ter que começar. Acho que a lição eu vou ter que rever todos os tópicos. Olha, vamos mudar as datas de assembleia, vamos reduzir, vamos forçar que os balanços fechem antes. Isso só falando da parte de finanças, né? No geral, há muita coisa a ser feita. Eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai crescer com isso. Você citou uma coisa bem, eu acho que talvez um dos pontos mais importantes que a gente vem discutindo muito, né? E citando o benchmark europeu, que a gente já falou, os clubes estão produzindo conteúdo via redes sociais, conteúdo digital, para manter o consumidor um pouco mais próximo durante esse período que, querendo ou não, está todo mundo em casa e ninguém pode consumir esporte ao vivo, né? Que é praticamente uma exigência de boa parte da população. Ok, jogos clássicos, a final de 94, a final de 2002 são maravilhosos, mas particularmente eu prefiro um Ferroviário e Novo Horizontino ao vivo do que ver novamente uma final que você pode ver no YouTube a qualquer momento, né? O fator ao vivo ainda é muito importante. Mas dentro da tua colocação, eu queria trazer um pouquinho qual que é a tua visão sobre o que pode ser feito também
para essa parte de digitalização, de contato com os clubes, podem se aproximar um pouco mais do torcedor, a gestão dos clubes se aproximar um pouquinho mais do torcedor a partir de eventos como esse, Carlos? É claro que nada vai afastar o futebol, que você falou, presencial, né? O jogo. O torcedor dificilmente vai deixar de ir numa arena, né? Porque ele vai ter as questões digitais. Mas a gente já vinha caminhando para isso, né? Já tem vários meios com os quais todos trabalham na mídia para transmitir jogos. Até torcedores têm criado grupos nas várias formas de mídia que estão avançando no futebol. E eu acho que isso é irreversível. Hoje você quer assistir um jogo da UEFA, você está lá no seu celular, em qualquer situação você consegue. Se você apagar a assinatura, você assiste um jogo clássico da Champions League, não é verdade? Eu acho que aqui no Brasil você tem, sei lá, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense estão no Rio de Janeiro, mas tem uma torcida gigante no Brasil inteiro. Então eu tenho que aprimorar digitalmente para que todos tenham acesso. Talvez chegue a um ponto em que cada clube vai ter a sua própria televisão e falar assim, olha, só coisas do nosso clube. E conectar os torcedores, né? O mundo digital está próximo disso. Mas, de novo, nada isentará sentar na arquibancada e sentir a emoção do jogo ao vivo, né? Sem dúvida, a experiência do ao vivo, ela ainda... o digital ainda não consegue suprir essa experiência, esse entretenimento do jogo, do espetáculo ao vivo, né? Bom, o papo está ótimo, mas a gente precisa encerrar por aqui, nos despedir do Carlos Aragaki, um profissional que trouxe, acho que um bate-papo de altíssimo nível aqui para a gente. E queria agradecer em nome do Gestão em Jogo, em meu nome do Renan, a sua presença, Carlos, agradecer e dizer que as portas do Gestão em Jogo estão sempre abertas para a gente discutir, sempre em altíssimo nível, a gestão financeira em clubes de futebol ou qualquer outra esfera dentro do esporte brasileiro e internacional. Muito obrigado, viu? Olha, agradeço a vocês por essa oportunidade e certamente já conheço o Renan há um bom tempo. Eu estou à disposição sempre que for possível para a gente fazer programa e quem sabe nós não vamos fazer alguma coisa aí ao vivo, né? Todos juntos num futuro próximo. É a expectativa de todos. É isso aí. Tanto é que a gente está vivendo essa situação inusitada, né? Que é a última vez que eu tive a oportunidade, ano passado, já entrevistei o Carlos 2, 3 vezes, e ano passado todas as outras oportunidades foram ao vivo, né? E agora nós estamos nos adaptando a essa situação. Muito obrigado, de verdade, Carlos, falando por experiência, um dos grandes nomes da contabilidade do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês, né? O Gestão em Jogo foi feito para você participar. Então curta, compartilhe, deixe os seus comentários, envie as suas sugestões de temas, o que você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo. Aproveite para curtir nossas redes sociais, fique por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo, com conteúdo atual e de qualidade. Grande abraço!